finalmente a gente chega no Merge Sort, que não sei se existe uma tradução para isso, mas de repente a gente poderia traduzir como ordenação por junção, ordenação por mistura, ordenação por intercalamento, não sei nem se existe essa palavra, enfim. Mas, bom, pode falar em inglês mesmo, tá tudo bem. A ideia é dividir para conquistar, tá? Eu acho que isso daqui é dos romanos, se eu não estiver enganado. Eu sou bem ruim de história, viu? Mas a ideia é que você divida o problema em pequenos problemas e continue dividindo o problema em problemas cada vez menores, porque problemas pequenos a gente consegue resolver, né? Se a gente pegar uma sequência de números enorme e não precisa nem dizer que a gente está usando um computador, você mesmo, né? Pegar essa sequência de números enormes e quiser ordenar essa sequência, você vai perceber que se você pegar sei lá, 1000 números e ficar olhando para eles, vai demorar muito tempo para você conseguir resolver, né? Então, se você dividir, e chegar em pequenas parcelas, você consegue resolver essas pequenas parcelas tranquilamente. Tipo o Bubble Sort, né? Que pega de dois em dois. Então, você vai dividindo até chegar numa quantidade de dados que você consegue fazer sem muita dificuldade. Quando você chegou nessa quantidade de dados que você consegue fazer sem muita dificuldade, você vai aumentando. E aumentando, e aumentando, aumentando. Então, você vai mesclando as pequenas divisões que você fez com divisões maiores, divisões maiores, até você conseguir ordenar o contexto como um todo. É mais ou menos assim, vai. Você pegou um monte de folha, o exemplo que eu vou dar, não sei se vocês vão se identificar, né? Mas imagina que você tem uma pilha de provas, né? Que você aplicou uma prova, o pessoal foi entregando as provas para você, colocando na mesa, e lá tá tudo desordenado, né? Não tá em ordem alfabética, né? Aí, uma forma que você tem de resolver essa ordenação seria pegar metade da pilha, dar para uma outra pessoa, ó, ordena essa metade aí e eu ordeno a minha, né? E depois a gente, em conjunto, né, vai falando os nomes do topo, né? E verificando qual que é o melhor e armazenando numa nova pilha de provas, né? Comparando as duas pilhas que a gente fez, né? Qual que é o primeiro nome que deve ser e tudo mais, e aí vai empilhando novamente, tá? Bom, você pode pensar uma pilha de cartas também, você pode pensar, enfim. Eu tô falando o termo pilha aqui, não é à toa não, tá? Tudo tem uma razão de existir. Bom, então é isso que eu falei. A lógica é separar em grupos menores e depois ordenar. E esse slide aqui, esses 2 ou 3 slides que eu vou mostrar aqui, são os principais, tá? Eu quero que vocês entendam a lógica da coisa. Mas vamos lá. Dada uma sequência qualquer, aqui eu coloquei uma sequência qualquer de números, tá? Eu quero ordenar essa sequência de números, e para ordenar essa sequência de números, eu vou utilizar esse algoritmo aí, tá? O que eu faço no primeiro momento? Essa sequência está muito grande. Eu vou começar dividindo em 2 sequências menores. Então, eu vou dividir numa sequência 5, 2, 7, 9 e numa sequência 4, 3, 8, 1. Que também está meio grande ainda, né? Eu vou continuar dividindo isso. Aqui vai ter um grupinho 5, 2, um grupinho 7, 9, ali um grupinho 4, 3 e um grupinho 8, 1. Ainda está grande. Eu tenho um limite para fazer essa divisão. E eu vou fazer essa divisão até que cada grupo seja formado por apenas um elemento. Então, eu dividi aqui o 5, 2, o 7, 9, o 4, 3, o 8 e o 1. Olha só que interessante. Eu não sei se você pescou a ideia, mas eu poderia criar uma função ou um procedimento recursivo que recebesse uma quantidade total, né, de valores, e dada essa quantidade total, ele dividia por 2, ou, enfim, dividir em 2 grupos. E quando ele não chegar a um grupo que contém só um elemento, essa seria o caso base da função recursiva, ele vai continuar dividindo. E foi o que aconteceu. Chegou um determinado momento que ele conseguiu chegar na melhor divisão possível, né? Que é a divisão que eu falei, cada grupo só tem um elemento. Então a gente chegou no caso base da função recursiva, e aí a gente sai dessa função recursiva e agora vai fazer o processo de mesclar aí, de intercalar, tá?
Então aí, por isso que eu estou colocando umas setinhas para cima aqui, né? Eu fui descendo, 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 aí eu volto subindo. O que eu vou fazer então quando eu já tenho grupos pequenininhos que tem um elemento cada? Eu vou começar a intercalar. Intercalar significa, eu vou começar a comparar cada um desses grupos e verificar se a gente precisa armazenar, se a gente pode armazenar do jeito que está, ou se a gente armazena trocando a ordem, tá? E a gente começa analisando esses primeiros dois grupos aqui, tá? Existe um grupo que contém só um elemento, que é o 5, existe um grupo que contém só um elemento, que é o 2. A gente olha para esses dois números e fala, bom, para eu mesclar esses dois grupos, eu vou ter que colocar eles na ordem. E a ordem seria colocar o 2 ali no grupo de cima, onde está o 5, né? Então eu vou colocar o 2 lá em cima e o 5 no lugar onde estava o 2. Ou seja, eu estou armazenando agora na ordem correta, tá? Na sequência correta. Vou analisar novamente agora os próximos dois grupos, né? O grupo que tem só o 7 e o grupo que tem só o 9. E eu vou olhar esses dois elementos, tá? E vou mesclar eles no grupo anterior, né? Ou em algum lugar, ou em algum local temporário, de repente um vetor auxiliar, tá? Eu vou armazenar esses dois já numa ordem, numa sequência bem definida. No caso, eu não preciso fazer muita coisa, né? Já está no jeito certo. Vai colocar o 7 primeiro, vai colocar o 9 depois. No meu exemplo aqui, eu estou fazendo do começo ao fim, né? Mas na prática, nem sempre é exatamente assim que funciona. Vou olhar esses dois grupos aqui, tá? O grupo que tem o 4 e o grupo que tem o 3. Quem que é o menor? O 3. Depois vem o 4. Então eu vou jogar o 3 primeiro na minha próxima lista e depois o 4. Olho para os dois últimos grupos. Faço a comparação entre eles dois. Quem que é o menor entre esses dois? É o grupo que tem o número 1. Então a gente vai trocar a ordem no caso anterior ali, ordenando esses dois. Bom, quando só tinha um elemento por grupo, não fazia muito sentido eu falar que era uma pilha, né? Porque só tinha um elemento. Agora que tem dois, faz sentido a gente fazer uma analogia com pilha. É como se a gente dissesse que cada um desses grupinhos aqui, ó, o grupo que tem o 2 e o 5, e o grupo que tem o 7 e o 9, é como se cada um desses grupos aqui fosse uma pilha, em que o elemento que está no topo é o menor elemento dessa pilha. Então, quando a gente for comparar esses dois grupos aqui, ó, nessa segundo nível aqui, voltando, eu vou comparar os dois elementos do topo da pilha. Quem são os dois elementos do topo da pilha? O 2 e o 7. Então, agora a gente vai comparar esses dois para poder armazenar num vetor temporário lá que vai estar devidamente ordenado. Quem que é o menor entre o 2 e o 7? É o 2. Então eu vou armazenar lá no vetor anterior somente o 2. Eu estou desempilhando o 2. Agora eu olho para o topo das duas pilhas de novo. Na pilha da esquerda só tem um elemento, que é o 5. Na pilha da direita continuam os dois elementos, porém o topo é o 7. Então eu vou olhar o 5 e o 7. Quem que é o menor dessas duas pilhas? É o 5. Então eu jogo o 5 lá para o caso anterior, está devidamente ordenado, e acabou. Consegui desempilhar a pilha da esquerda inteira. Aí eu poderia continuar analisando ou levar em consideração que uma das pilhas já acabou, essa pilha que sobrou, ela já está ordenada e provavelmente é só copiar a sequência do jeito que está aqui. Então eu vou copiar, é como se eu estivesse comparando o 7 com o 9, o 7 é menor, vai lá primeiro, o 9 é depois, vai lá depois. Então, bom, até aqui, provavelmente você já deve estar identificando, né, que a gente, voltando os passos para os grupos maiores, a gente já está mantendo a ordem correta. Quando a gente tinha um grupo com apenas um elemento, não dava para falar, porque um elemento só não tem sentido falar em ordem, né? Mas quando a gente voltou para esse nível mais acima, em grupos que tinham dois elementos, os grupos formados já tinham a ordem bem definida e correta, do menor para o maior. No momento que eu fiz essa ordenação, desempilhei esses dois primeiros grupos, esse grupo maior da parte anterior, da fase anterior, já está ordenado, do menor para o maior. Então perceba que o que a gente está fazendo no Merge Sort é fazer uma ordenação, só que pegando pedaços menores e mesclando com pedaços menores para ter pedaços maiores. E aí a gente vai voltando, voltando, voltando até chegar na sequência original
desculpa, não a sequência original, mas no vetor original, porém com a sequência consertada aí, ordenada. Vamos verificar agora esses dois grupos da direita aqui, né? Temos duas pilhas, 3 e 4, 1 e 8. A gente vai olhar os dois elementos do topo dessa pilha, né? Vamos olhar o 3 e vamos olhar o 1. Vamos fazer uma comparação entre esses dois. Qual que é o menor entre esses dois? O menor é o 1. Então eu vou desempilhar esse 1, armazenando ele num outro local temporário, na pilha anterior, onde cabem 4 elementos, né? Agora eu vou olhar o topo das duas pilhas, o que restou, né? Na pilha da esquerda tem 2 elementos ainda. Na pilha da direita só tem um. Então eu vou olhar os 2 elementos do topo, o 3 e o 8. Quem que é o menor entre esses 2 elementos? É o 3. Então eu vou desempilhar somente o 3. Novamente, continuo olhando para o topo de cada uma das pilhas. Vou olhar para o topo da primeira pilha que tem o 4, vou olhar para o topo da segunda pilha que tem o 8. Quem é o menor? O 4. Então eu vou desempilhar o 4, jogar lá na minha lista anterior. Vou olhar o restante, só sobrou o 8, jogo o 8 direto para lá. E agora a gente tem aí duas sequências, dois grupos devidamente ordenados. E o processo agora é o mesmo. Você percebe que a forma de tratar é a mesma, porém a quantidade de dados não necessariamente é a mesma. E é isso que vai acontecer no nosso programa, né? O nosso programa vai ter uma mesma função de intercalar esses valores e ela vai ser responsável por fazer exatamente o que eu estou falando. Analisar os primeiros itens aí de cada uma das sequências do caso anterior e ordenar eles e mesclar eles para conseguir chegar num caso original, na quantidade original de dados, só que devidamente ordenados. Então vamos chegar no finalzão, tá? Chegamos na última etapa aqui de ordenação para essa quantidade de dados, né? Claro, se você tiver uma quantidade bem maior de dados, isso aqui vai ficar bem mais complicado, tá? Mas para essa quantidade a gente está nesse nível só. Agora a gente vai olhar o topo dessas duas pilhas, o topo desses dois grupos, primeiro elemento de cada um deles. Então a gente está olhando para o 2 e para o 1. Quem que é o menor entre eles? É o 1. Então 1 vai ser armazenado lá no meu vetor auxiliar, né? Depois eu jogo para o meu vetor original, né? Esse número 1, tá? A pilha da esquerda tem o 2, o 5, o 7 e o 9. A pilha da direita só tem o 3, o 4 e o 8. Então o que a gente vai fazer? Vai olhar os dois topos das pilhas novamente. O topo da pilha da esquerda é o 2, o topo da pilha da direita é o 3. Para mim desempilhar, eu tenho que saber qual que é o menor. O menor é o 2, então o 2 vai lá para cima. Agora a gente tem duas pilhas com 3 elementos. Vamos olhar para o topo de cada uma delas, o 5 e o 3. Quem que é o menor? O 3. Então o 3 vai ser armazenado no meu vetor. E desempilhei, né? Então agora o vetor da direita só tem o elemento 4 e o elemento 8. Vou olhar para o topo das duas pilhas novamente. Vou olhar para o 5 e vou olhar para o 4. Quem que é o menor? O 4. Então eu vou desempilhar o 4, joguei lá em cima. E agora a pilha da esquerda tem 3 elementos, a pilha da direita só tem 1. Vou olhar para o topo das duas pilhas, o 5 e o 8. Quem que é o menor? O 5. Então vou desempilhar o 5. Vou olhar para o topo das pilhas novamente, o 7 e o 8. Quem que é o menor? O 7. Vou olhar para o topo das pilhas que restaram, né? Novamente, o 9 e o 8. Quem que é o menor? O 8. E aqui é como o caso se eu tivesse um número ímpar, né, de dados, né? Se tivesse acabar, por exemplo, aqui acabou os elementos da pilha da direita, né? A pilha da esquerda tem um elemento ainda. Eu vou comparar com quem? Com ninguém. Né? Eu já coloquei os menores lá no meu vetor auxiliar lá em cima, né? Então o que resta? Só o 9 da pilha da esquerda. Então a única coisa que você vai fazer é armazenar esse 9 lá em cima. Então pronto. Feito esse processo, que não foi assim tão demorado, e eu espero que você não tenha achado tanta dificuldade assim, porque realmente não é tão difícil de entender isso. Ele conseguiu ordenar a minha sequência de dados. Aí depois de feito isso, a gente pode pegar isso que está aqui, guardar no vetor original, né? Quer dizer, transferir posição a posição para ele armazenar no vetor original e pronto. Aí eu posso listar na tela lá esses dados. E aqui eu tenho uma animaçãozinha também que faz esse mesmo processo. Está comparando os dois primeiros, está comparando os outros dois, aí ele pega esses dois grupos e mescla. Na minha explicação lá atrás eu não fiz a mescla assim
de 2 grupos consecutivos, mas na prática o que ele faz é isso aqui, tá? Mesclou, tá? Agora vai mesclar esses 2 grupos iniciais aqui, tá? Sempre desempilhando o maior e jogando ali na sequência certinha. Vou continuar, faço os 2 primeiros, né? Os 2 segundos, mesclo esses 2 grupos. Depois eu vou olhar, ó, repare que é um número ímpar de dados, né? Então, o que que ele fez? Tá, vai mesclar com o grupo que sobrou, que só tinha um. E agora vai mesclar, mesmo sendo uma quantidade ímpar de valores, tá mesclando aí tranquilinho, tá? Pegou os 2 grupos e vai mesclar num único grupo, grandão aqui. Tá? Para quem chegou depois, entrem nesse site aqui, tá? Eu coloquei o link dele tanto na animação do Bubble Sort como nessa do Merge Sort, tá? Aqui você tem animações e ele consegue mostrar de forma visual o funcionamento de alguns algoritmos, tá? Então é interessante, tá? Para vocês, aqueles que tiverem curiosidade, saber como é que funciona e tudo mais. Não só a parte de ordenação, tá? Vários outros tipos de algoritmos aí de computação.